Eu já tinha um contato com ele presencialmente, de estar com ele, de escutar. Depois, os meus antecessores, no caso o Padre Adivan especificamente, veio aqui para João Câmara ser auxiliar do Monsenhor Lucena, e por alguns momentos também eu vim celebrar na festa da padroeira. Então esse meu contato se deu primeiramente mais no contexto do clero da Arquidiocese de Natal. Depois sim, que a minha vinda em 2017 aqui para a paróquia de Nossa Senhora Mãe dos Homens, é que nós passamos a conviver na mesma casa, né? Porque foi quando depois ele sofreu um acidente e veio residir aqui na casa paroquial comigo. Eu sempre pensava assim, se Monsenhor Lucena não correu com medo dos abalos, eu também vou me esforçar para não correr. Mas foi esse legado, talvez para mim um dos maiores, né, de ter aquilo acontecido no ano de 1986, ele dizer, só saio daqui quando o último sair. Enquanto não sair, eu permaneço. Quando o batalhão do Exército chegou para, vamos dizer, recompor, reconstruir essa cidade, queriam começar pela igreja, e ele disse, não, comece logo pela Casa das Famílias, porque a igreja pode esperar. O ocorrido foi próximo à festa da padroeira, então ele celebrou a festa da padroeira celebrando nas casas, né, indo às casas das pessoas, e assim ele passou a ser verdadeiramente aquela pessoa referência para acalmar as pessoas. Então esse para mim foi o grande testemunho, o grande legado. Outro exemplo bonito agora que me veio, a casa paroquial era onde hoje foi a antiga maternidade. Ele saiu, ele se desinstalou para trazer a vida para a comunidade, criar uma maternidade. O colégio também, outro empreendimento que ele também assim percebeu essa necessidade na sua época e colocou a mão na massa, claro, com a contribuição da comunidade, e ali a comunidade pôde ter uma escola, um ginásio, que naquela época não era fácil, e ele conseguiu trazer. Esse local ele foi escolhido pelo Monsenhor, né, que foi feito anterior à partida dele, à morte, né, escolheu esse local para ficar os seus restos mortais. Esse desafio, como foi esse desafio de estar na comunidade, né, quando ele era uma referência para toda a comunidade, como foi para o senhor? Claro que não é fácil, né, mas eu acredito que houve, assim, da minha parte e da parte dele, amor à primeira vista. Parece-me que era como se algo que a gente já se conhecesse há muito tempo, né? Apesar de se conhecer, mas o pouco tempo que nós estivemos convivendo, praticamente menos de um ano, deu para perceber dessa relação de verdadeiramente um pai para com o filho. E isso a comunidade também assimilou. Alguma história pessoal que marcou, uma história engraçada, alguma coisa da convivência com ele que você lembra? Tenho, antes de vir aqui para a paróquia. Fomos um retiro em Fortaleza, eu, ele, o Monsenhor Pinto, que era padre de Angicos, colega de turma dele, o Padre Adivan, que estava aqui com ele, né? E no caminho o carro baixou o pneu, a caminhonete, já próximo a Fortaleza. E o Monsenhor não contou a história, foi o primeiro a pegar o macaco e já ir trocar o pneu. Se lançou de baixo, um homem com mais de 80 anos, e ele, quem foi trocar o pneu do carro, não deixou nenhum de nós, que éramos bem mais jovens. Então esse fato marcou. Quando ele era pároco aqui de João Câmara e Touros, ele vivia mais o tempo dele em cima de uma moto do que na casa paroquial, né? Então era um homem muito prático, ele, essas coisas ele não se apertava de maneira alguma. Era muito tranquilo para ele essa realidade. Isso aqui era o cálice, ou um dos cálices que ele
andar nas comunidades rurais. Pode entrar com uma foto para ele falar um pouco aqui, mostrar para a gente, né, a história dessa foto. Isso aqui após o acidente que ele sofreu no dia 27 de julho de 2017. Então ele passou alguns meses após esse acidente e ele foi um incansável, mesmo já nos seus últimos meses, mas ele não deixou de celebrar a Santa Missa, como também de atender às confissões, como sempre ele fez. E uma dessas missas, em um dia de sábado, na Capela do Santíssimo, ele não podendo ir mais para o altar, mas eu fui levar a comunhão para ele, e um fiel, né, captou essa imagem que depois me repassou, e eu fiquei assim, muito encantado. Lembrei muito até o Papa João Paulo II para o Papa Bento XVI, que tem uma imagem numa via sacra, numa sexta-feira da Paixão, o Papa João Paulo II passando a cruz para o depois Papa Bento XVI. Então aqui para mim foi mais ou menos isso. E que com a graça de Deus, aquilo que se vem pela frente, tenho certeza que é Ele que está mexendo com os pauzinhos dele, lá por cima, perto de São Pedro, Nosso Senhor e Nossa Senhora.